Paulo Freire fala, numa parte desse capítulo, a respeito de questões de política e de finanças internacionais. Ele dá uma passeada nesse assunto, um assunto que é complexo mesmo. Então ele fala da andarilhagem dos dólares no mundo. Ele está falando de finanças internacionais aí, mas para facilitar, qual que é o ponto que ele está tocando aí? Ele está falando de como a economia capitalista, ela é organizada por essas mega corporações, mega empresas multinacionais, que investem num lugar num dia e no outro já podem tirar dinheiro desse lugar e investir em outro. É essa andarilhagem que ele fala, que faz com que, então, os recursos não sejam garantidos para lugar nenhum. E, inclusive, o que essas corporações, essas multinacionais, conseguem explorar de um lugar e mandar para o outro sem gerar riqueza para esse lugar. Então, por exemplo, a gente, nos últimos anos, está vivendo uma situação em que a exploração do petróleo brasileiro pela Petrobras foi sendo tirada das mãos da Petrobras, colocada na mão de empresas estrangeiras. Então, aí a riqueza que seria gerada dentro do Brasil, para o Brasil, passa a ser tirada daqui para esses países estrangeiros que exploram o petróleo. Então, o Paulo Freire está tocando numa questão de economia internacional, que às vezes parece lá longe, lá dessas coisas de bolsa, de mercado, mas que afeta diretamente a nossa realidade. Vou dar um exemplo mais próximo. Um dos vários problemas de pedágio, por exemplo. Então, temos o famoso pedágio entre Jacarezinho e Ourinhos, o pedágio mais caro do mundo, sei lá, deve ser. E você tem uma questão ali, mas gera empregos locais, ok. Mas você está tirando do transporte de uma cidade para outra uma grana, um recurso, e que vai para onde? Vai lá para onde é a sede da empresa de pedágio, que eu sei lá onde que é. Essa riqueza não está ficando em Jacarezinho ou em Ourinhos, está indo embora, está andarilhando, está indo para outro lugar. Você tira esse valor que o pedágio cobra da riqueza que circula entre Jacarezinho e Ourinhos e manda para sabe-se lá onde. Concentra isso em outro lugar. E aí é que está. Paulo Freire está discutindo a questão da gente falar que a pobreza é uma fatalidade, a pobreza é inevitável. E que esse deslocamento, essa andarilhagem do capital, das finanças, também é inevitável. Que é algo assim, que não tem como mudar. Ele está criticando essa visão de que as coisas como funcionam no capitalismo são vistas como inevitáveis, coisas que não podem ser mudadas. E que assim, a pobreza é uma fatalidade no sentido de algo ruim que vai acontecer, e essa movimentação do capital, essa incerteza com relação à riqueza, à produção de riquezas, é visto como algo bom, como algo que não tem problema. Então, ele está falando da questão ideológica, que oculta as consequências ruins de toda essa movimentação de capitais, de finanças, que fazem com que, de um dia para o outro, um país possa se tornar pobre, uma região possa se tornar pobre, uma região possa ficar sem emprego, uma região possa ficar sem investimentos. Ele está fazendo uma crítica aí já do sistema capitalista mesmo, né? Ele parte dessas questões macrosociais, do funcionamento da sociedade capitalista, e ele chama a gente para um compromisso. Ele chama a gente para uma postura.
Não basta a gente trazer conteúdos, falar de técnicas, não basta a gente tentar ensinar coisas, transmitir alguma coisa, produzir algo com a nossa ação de psicólogo escolar também, se isso é incoerente com nossa vida, com nossa postura, se isso é incoerente com aquilo que somos, com as nossas ações. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante. Ele não entra em questões que outras teorias entram, principalmente da psicologia, mas a gente na psicologia sabe da importância dessa coerência de uma atitude interna com aquilo que fazemos. E aí você usa a teoria que você quiser para explicar isso, né? Se é uma questão inconsciente, ou simplesmente assim, eu preciso de verdade querer ouvir para que a pessoa se sinta ouvida, né? Eu preciso de verdade querer fazer algo pela escola, por aquele grupo, por aquelas pessoas, para que o trabalho produza resultados. Esse querer de verdade é essa coerência daquilo que eu falo com a minha prática. E aí a gente tem também essa questão muito importante sempre na obra do Paulo Freire, que é da incompletude do ser humano. O ser humano, ele é sempre incompleto, ele sempre está aberto a se transformar, ele sempre está aberto a caminhar para frente ou para trás, aí é outra questão, mas ele está sempre aberto a produzir-se. O ser humano produz-se a si mesmo em contato com o mundo através da história, porém ele é condicionado. Ele deixa claro que não é determinado, mas é condicionado, né? Determinado seria dizer, então, que a sociedade, que a história diz que o ser humano vai ser assim e a gente é, e ponto final, né? A gente tem os condicionamentos que vêm da história, que vêm da sociedade que a gente vive, mas a gente sempre está aberto por causa da indeterminação. Sempre podemos nos transformar, sempre podemos fazer algo diferente com a gente, com aquilo que a gente é e com o mundo ao nosso redor. Isso é muito bonito na mensagem do Paulo Freire, de forma geral. Muito bonita essa afirmação, né, que ensinar exige esperança e alegria. Além da gente ter a relação mais horizontal, né, sempre diferenciando professor de aluno, evidentemente, mas uma relação aberta ao outro. Mas também exige essa esperança e essa alegria que fazem com que a gente não caia na amargura, no fatalismo, um fatalismo e uma amargura que muitas vezes acabam sendo a formação, o fundamento de um discurso autoritário, né? Então não adianta nada você sonhar, apenas simplesmente aprenda o que eu estou mandando aprender. Isso vale para nós psicólogos educadores, né? O psicólogo na escola é um educador. A gente precisa ter sempre essa esperança e essa alegria fundamentando o nosso trabalho, porque pessimismo, a negatividade, essa amargura, o que elas vão produzir no nosso trabalho, né? E eu vejo que esse pessimismo e certa amargura é mais presente no trabalho da psicologia do que a gente está acostumado a pensar. E aí acaba sendo aquele trabalho meramente burocratizado, né, de regimentos, normas, papéis, isso não pode, isso aquilo não pode, e aquilo lá também não pode, na verdade não pode nada, só façam o que eu quero, né? Então fica um trabalho que perde a vida, perde o vício, né? Perde essa vitalidade de produzir algo de transformação para o mundo mesmo. Inclusive também eu acho que cabe colocar aqui, como eu vejo muitas vezes o trabalho da psicologia. Então, ele fica meramente esse cumprimento de burocracias, como o professor que dá aula meramente por dar, que dá aula meramente por dinheiro, ou tem professor que dá por status. Esse daí eu acho que é um maluco, porque ser professor não dá status porcaria nenhuma. Eu acho que nem por dinheiro também, mas assim, beleza, tem gente que acredita nisso ainda, né? Mas aí então fica aquela coisa meramente cumpridora de uma rotina, meramente cumpridora de
de burocracias e que não movimenta nada na vida de ninguém. O psicólogo corre o risco de se tornar essa figura também. Então, a gente não pode perder de vista o potencial transformador do nosso trabalho, a capacidade transformadora do nosso trabalho, para que a gente não seja meramente repetidor de coisas, de ações, de conteúdos, e também não praticar uma psicologia alienada. E tudo aquilo que é alienado também é alienante, né? Que daí vai ficar assim, naquelas questões quase sobrenaturais, bem abstratas, assim, e que não tem relação com a vida real das pessoas, que não mexe com a vida real das pessoas. Eu vi um tweet que virou meme, eu achei muito interessante, uma pessoa que se diz psicóloga, deve ser, provavelmente, dizendo assim, olha, sou psicóloga e sou contra certo fetiche em torno da psicoterapia. Não é tudo que a psicoterapia vai resolver. A psicoterapia não vai resolver que a pessoa é pobre, a psicoterapia não vai resolver que ela está sem moradia, que ela está sem emprego. Tem questões individuais até que a psicoterapia não resolve. Então, assim, esse é um grito contra essa psicologia alienante, né, que vamos buscar o nosso bem-estar e o mundo está aí desabando, o mundo está pegando fogo, e vamos falar do nosso bem-estar individual, vamos falar das fases do desenvolvimento, vamos falar da técnica do não sei o quê, completamente alheio à realidade, como se a realidade está tudo bem, o problema está só você, na sua psique, no seu comportamento, ou seja lá que for da teoria da pessoa aí, né? Uma coisa para a gente observar com muita atenção. É um recado freiriano para a nossa prática de psicólogos também. A relação entre o conhecimento popular e o conhecimento técnico é um dos maiores problemas que a gente tem nos trabalhos que envolvam instituições, nos trabalhos com uma perspectiva mais social. Já várias outras teorias debateram, é uma questão antiga, inclusive, é um debate já de muito tempo, mas é um debate interminável. Que no caso aqui do Paulo Freire, qual que é a perspectiva, né? Esse saber ingênuo tem de ser respeitado, até porque, para a gente sair da posição do saber ingênuo para chegar à curiosidade epistemológica, ao conhecimento fundamentado, metódico, esse respeito é indispensável. Se a gente não respeita o saber ingênuo, esse saber ingênuo se fecha, se ressente, a pessoa não vai se abrir à curiosidade epistemológica. Então, a gente precisa respeitar essa etapa do saber ingênuo para chegar à curiosidade epistemológica. A gente, no nosso trabalho na psicologia, a gente sabe, a gente não pode ir forçando interpretações, a gente não pode ir impondo aquilo que a gente acha que sabe, porque isso vai ser uma violência, inclusive uma violência psíquica. Você pode fazer mal para uma pessoa chegar impondo interpretações, impondo a sua visão, mesmo que seja uma visão teórica, a respeito da vida da pessoa, a respeito da realidade em que ela se encontra. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter sempre, de permitir que se percorra esse caminho, de respeitar o percorrer esse caminho, de não queimar essas etapas, de não desrespeitar aquilo que as pessoas sabem, até porque também a realidade de uma instituição, a realidade de um espaço, de uma comunidade, quem conhece melhor é quem está lá. A gente vai chegar com o conhecimento teórico para acrescentar e para ajudar a sistematizar o conhecimento e produzir a curiosidade epistemológica. A gente tem que tomar cuidado para não ficar levando o nosso jeito psicólogo, psicóloga de ser, de falar e de se portar, achando que todo mundo vai entender. Eu já alertei sobre isso. Não vai. Não vai. Inclusive, jargão profissional, jargão técnico, já foi muito discutido em outras teorias, o quanto isso, na verdade, é uma ferramenta de poder. Eu falo bonito, parte das pessoas não entendem, e isso me dá um poder. Eu torno inacessível às pessoas o que eu estou querendo dizer,
e eu me coloco numa posição de quem sabe mais, de quem domina essas palavras misteriosas. Nós precisamos sair desse lugar, porque senão o que a gente produz estando nesse lugar? Mas é um lugar muito sedutor, é um lugar muito sedutor. É gostoso sair por aí falando, né? Nas escolas, na assistência social, nos espaços em que a gente trabalha, é gostoso sair falando umas coisas que são bonitas e misteriosas, né? Ai, rapport, setting, implicação, ressonância, né? Ai, esse assunto está ressonando, está ressoando. Que está ressoando? Que isso quer dizer, não é? Ai, hoje nós tivemos um bom encontro. Encontro? Que encontro? Do que você está falando? É encontro de jovens? Que é isso que você está falando, né? Ah, vamos fazer o encontro semana que vem. Encontro? Que encontro, né? São coisas assim que, por fazerem parte do dia a dia da nossa formação, a gente acha que todo mundo sabe, mas não sabe. E esses ruídos na comunicação, eles podem atrapalhar mesmo o nosso trabalho, sabe? Podem atrapalhar mesmo. Vamos falar da realidade das pessoas que não têm acesso nenhum a esse discurso da psicologia. Como que essas coisas podem atrapalhar? Vou dar um exemplo de palavra que é do dia a dia, só que a forma que a gente usa é diferente e a gente quase não se dá conta, tá? A palavra relação, e a gente tem que tomar cuidado. Então a gente fala assim, vamos fazer um trabalho para melhorar a nossa relação. A gente está considerando que essa palavra relação vai variar demais de sentido dependendo do contexto. Eu estou vendo na minha frente uma pessoa de escolaridade média, um homem pegando e falando assim, o que você está falando de relação com a minha mulher, seu doido? O que você quer melhorar a relação com a minha mulher? Você é doido? O que você tem na cabeça? Vocês entenderam? Eles falam assim, ai, que absurdo, você acha que ele não vai entender? Gente, não, não é absurdo. A gente tem que levar em consideração essas coisas, que a gente precisa saber expressar no linguajar mais acessível. A gente tem que saber com quem o público está lidando. Parte da questão do Paulo Freire, aquele levantamento dos temas geradores, das palavras mais utilizadas, das palavras que são familiares a uma comunidade, a um contexto, diz respeito a isso também. Qual que é o linguajar que vai ser acessível para aquele contexto? Que vai ajudar o nosso trabalho ao invés de atrapalhar. É muito importante mesmo para o nosso trabalho, quanto essas questões podem trazer problemas sérios ou não para aquilo que a gente está tentando fazer. São coisas para a gente tomar cuidado. E é um respeito ao público com o qual a gente esteja trabalhando. Respeito indispensável para a gente ajudá-los a construir conhecimento, a construir uma posição diferente ou ajudar um processo psicoterapêutico também, por que não? Tudo isso é muito importante. Uma palavra que eu peguei uma certa birra, eu sei que é muito importante no nosso vocabulário da psicologia. Vínculo, porque não é uma palavra tão comum quanto a gente acha que é. Eu já vi gente falar assim, vínculo, empregatício, é isso? Que é isso? Que vínculo, né? A gente precisa criar um vínculo. O que você quer dizer com isso? É uma palavra que não é familiar, que não é do cotidiano. Repito, existe a sedução essa de um discurso meio cartorial, meio direito, assim, de palavras pomposas, né? Ai, que bacana, olha o psicólogo, como ele sabe, como ele fala bonito. Saber falar é saber fazer-se entender. Estou tentando lembrar umas palavras que são comuns no curso. Vínculo, implicação, acontecimento, encontro. Não falam bastante essas palavras? Eu sei que falam bastante essas palavras, né? E assim, acontecimento. Ai, nossa, vamos fazer. Foi um acontecimento. É lógico que foi um acontecimento. Aconteceu. E o que quer dizer com isso, né? Uma que usavam muito, mas deram uma parada. Ai, a pessoa está muito regredida. Mas regrediu para onde? Insight, que é uma palavra complicada, também tive um insight agora. Que site que é? Me passa o site que eu quero acessar também esse site aí, né? A pessoa está lá na reunião de gestão da escola, do CRA, sei lá da onde, e o psicólogo fala assim, vocês estão resistentes a mudanças.
Como assim resistente? Eu sou forte, então? Porque resistente é isso, né? Esse fio é resistente, esse fio é forte. Então tá certo. Se eu tô resistente, tá certo então, porque eu tô forte. Vários cuidados pra gente tomar aí com o nosso linguajar. Você sabe que isso é tão sério que existem restrições que são orientadas pelos conselhos sobre os nossos documentos. O prontuário e o documento mais completo. Documentos mais completos como laudos, não se recomenda o acesso ao público, porque não vai entender o linguajar que está ali, né? Porque, por exemplo, se a gente pega e fala de alguém assim, entre nós, assim, então essa pessoa, ela tem traços depressivos importantes. A pessoa ouve isso e fala assim, pronto, sou deprimido, sou depressivo, estou com depressão, socorro, me interna, me dá remédio. Assim, não, meu filho, explicar, uma pessoa tem umas tendências depressivas, quer dizer, então se falar para o leigo, compensa falar assim, viu, você tem facilidade para ficar triste. Você entendeu? Você é uma pessoa meio triste. Tá, agora entendi. Então, muito cuidado a gente tem que ter com essas coisas. É que assim, eu lembro de trabalhar em CAPES, aí tem uma linguagem toda psiquiátrica também, né? Ansiedade importante, quer dizer que é uma ansiedade relevante, que está atrapalhando a vida da pessoa, tal. Assim, então existe ansiedade que não é importante, que não tem importância. Não, essa ansiedade aqui não tem importância, não, deixa pra lá. Ele tem um conceito dificinho que ele apresenta ali, que na verdade esse segundo capítulo, ele já não está tanto assim numa abordagem marxista, ele já está assim surfando no existencialismo, tá? Então quando ele fala que o ser humano é inacabado, ele está aberto ao mundo, ele é da incompletude, isso é bem existencialista, assim, essa ideia de que é a existência. Ele fala isso. Existir é o fato do ser humano não ser acabado, né? E aí ele fala da ideia de suporte. Os demais seres, eles veem o mundo como suporte, porque eles simplesmente estão, né? Os animais seguem o instinto, seguem a biologia. O ser humano não tem só a biologia, o ser humano tem o social, tem o histórico, então por isso o ser humano é inacabado. Não vive o mundo meramente como um suporte, mas como possibilidade. Isso é existencialismo, né? Diálogo aí bem da época dele, nos 60, 70, de fazer esse diálogo entre o marxismo e o existencialismo, apesar que Pedagogia da Autonomia é mais para frente que ele escreveu, não foi nos anos 70, foi depois. E aí, quando ele fala dessa ética do ensinar, essa ética do ser professor, lembremos sempre essa ética do ser psicólogo também. Ser psicólogo, ser psicóloga, educador, educadora. Da gente compreender a importância do nosso trabalho, da forma como a gente se expressa, da coerência entre aquilo que a gente tenta fazer e daquilo que a gente é, de nossas atitudes. Tudo isso é parte dessa proposta de uma pedagogia, de um trabalho para a autonomia, para a libertação mesmo. Eu estou aqui com também assim várias frases que são impactantes, que são poderosas dele, assim, né? Mas uma que eu gostaria de destacar aqui é: o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor, né? Respeitar a autonomia não é uma bondade da minha parte, é um imperativo ético, é indispensável respeitar a autonomia. Não é uma coisa que eu faço por ser bonzinho, é algo que é inerente ao processo educativo, que é inerente ao nosso trabalho. São algumas reflexões que a obra dele traz para a gente, reflexões bem importantes para o nosso trabalho, que a gente vai pouco a pouco pegando o que ele quer dizer, a gente vai pouco a pouco pegando esses conceitos e compreendendo qual que é a proposta geral dele.